10 dias antes do Natal, ouvi minha filha planejando me humilhar na frente de todos e depois me expulsar, então tracei meus próprios planos. No dia 25 de dezembro, ela me ligou exigindo saber onde eu estava, pois todos já estavam esperando. Eu apenas ri e disse para ela olhar na minha gaveta da cômoda. O que ela encontrou lá dentro a fez gritar. Mas deixa eu voltar um pouco. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido com alguém da família. Porque o que eu vivi, eu ainda não acredito que aconteceu comigo. Meu nome é Carmen, tenho 76 anos, sou viúva há 4 anos e trabalhei a vida inteira como contadora. Aposentei com um salário bom, 8.200 líquidos, mais os investimentos que eu e meu falecido marido, o Antônio, construímos durante 40 anos de trabalho duro. A gente comprou nossa casa na Vila Mariana em 1984. Pagamos 47 mil reais na época, que hoje vale... Bem, vale muito mais. Muito mais mesmo. Eu criei 2 filhos nessa casa. O Rodrigo, que mora em Curitiba e quase nunca aparece, e a Juliana. Minha Juliana. Enfermeira, casada com o Bruno, mãe dos meus 3 netos. E foi ela, sabe? Foi ela quem tramou tudo. Começou há 2 anos. O Bruno perdeu o emprego dele numa transportadora, gerente de logística, ganhava bem, uns 9.500 reais. A Juliana veio conversar comigo, toda carinhosa, do jeito que ela sabe fazer quando quer alguma coisa. Mãe, a senhora tá muito sozinha nessa casa enorme. A gente tá passando uns apertos aqui no apartamento, o aluguel subiu para 2.800. Não tá fácil. Que tal a gente ir morar com a senhora? Só até o Bruno se recolocar. Uns 6 meses, no máximo 1 ano. A senhora ia ter a companhia dos netos. Ia ser tão bom. Eu acreditei, sabe? Pensei que seria bom mesmo. A casa é grande, 4 quartos, sobrado. Só eu lá dentro desde que o Antônio morreu. Às vezes o silêncio pesava demais. E os netos, meu Deus, eu amo aquelas crianças. A Isabela tinha 6 anos, o Pedrinho 4, e a pequenininha, a Letícia, acabou de fazer 2. Claro, filha, vocês são bem-vindos, é a casa da família. Eles chegaram num sábado de março, 14 de março de 2024, às 15h30. Eu lembro exatamente do horário porque fiz um almoço especial, lasanha, aquela que a Juliana sempre adorou. Gastei 187 reais no mercado só para os ingredientes. Carne moída boa, queijo importado, tudo do jeito que ela gostava. No começo foi bom. Os netos correndo pela casa, barulho de criança, vida. Mas aí começou. Devagar, sabe? Tão devagar que eu nem percebi no início. O Bruno ficava o dia inteiro no sofá da sala, de bermuda e camiseta regata, assistindo séries, comendo as coisas da geladeira. Dizia que estava mandando currículos, mas eu nunca vi ele abrir o notebook para isso. A Juliana trabalhava no plantão dela, 12/36, e quando chegava em casa, estava sempre cansada demais para fazer qualquer coisa. Mãe, dá para a senhora fazer o almoço? Tô exausta. Mãe, busca as crianças na escola? Meu plantão foi puxado. Mãe, paga o mercado essa semana? A gente tá curto, no mês que vem a gente repõe. Só que o mês que vem nunca chegava, sabe? Fui anotando. Não porque eu sou mão de vaca, longe disso, mas 40 anos de contabilidade te ensinam uma coisa. Anota tudo. Sempre. Então eu anotei. Março. 4.200 horários de mercado e farmácia. 850 de conta de luz que dobrou com eles lá. 320 de gás. 180 reais de água. Total, 5.150. Abril, 4.800 de mercado, 920 de luz, 340 de gás, 210 de água, 1.200 aros do material escolar das crianças que a Juliana me pediu para comprar. Total, 7.470. Maio, 5.100 aros de mercado, 1.050 de luz, 380 de gás, 240 de água, 2.800 da mensalidade da escolinha da Letícia que eles não conseguiram pagar. Total, 9.570. E foi indo, mês após mês. Eu pagando tudo. IPTU de 3.200 reais que venceu em junho, eu paguei.
Conserto do chuveiro do banheiro deles em agosto? 340 eu paguei. Aniversário da Isabela em setembro, festa para 30 crianças no buffet? 4.500 eu paguei. Fiz a conta total outro dia. De março de 2024 até dezembro de 2025, 258.470. 258.470 reais. Isso sem contar o valor do aluguel que eles não pagavam. A casa tem 4 quartos, bairro nobre, fácil, 7.000 reais por mês de aluguel. Em 21 meses, 147.000 reais que eles economizaram morando de graça, somando tudo. 405.470. Mais de 400 mil reais, sabe? Mas não era só o dinheiro. Não. Era o jeito que eles me tratavam. Foi piorando aos poucos, tão devagar, que quando eu percebi já estava horrível. O Bruno começou com as indiretas. Eu esquecia onde tinha colocado a chave do portão? Ó, dona Carmen, a senhora tá muito esquecida, hein? Isso não é normal, não. Eu deixava a luz da cozinha acesa à noite? Cuidado, viu? Minha avó começou assim, esquecendo as coisas. Depois descobriram que era Alzheimer. Eu ficava com aquilo na cabeça. Será? Será que eu tô ficando com problema de memória mesmo? Comecei a me questionar, a duvidar de mim mesma. A Juliana embarcou junto. Pior, ela era mais sutil, mais cruel. Mãe, a senhora já tomou o remédio da pressão hoje? Já perguntei 3 vezes e a senhora não responde. Sendo que ela nunca tinha perguntado nada. Mãe, a senhora marcou aquela consulta que eu falei? Não? Eu pedi ontem, a senhora esqueceu de novo. Ela nunca tinha pedido. Eles faziam isso na frente dos netos. As crianças começaram a olhar para mim com aquela cara de pena, sabe? Como se a vovó fosse uma coitadinha que não sabia mais de nada. Um dia, era uma quinta-feira, início de novembro, eu estava fazendo almoço. Macarrão com almôndegas, aquele que os netos gostam. O Bruno passou pela cozinha e viu a panela no fogo. Dona Carmen, a senhora ligou o fogo e foi fazer o quê? Sério, isso é perigoso. A senhora pode botar fogo na casa. A gente precisa pensar em algo, Julie. E saiu, deixando aquilo no ar. Eu fiquei parada ali, com a colher de pau na mão, olhando aquela panela borbulhando. Eu não tinha saído da cozinha. Eu estava ali o tempo todo. Mas ele falou com tanta certeza que eu duvidei de mim mesma por um segundo. Foi nesse dia que eu comecei a prestar atenção de verdade. Percebi que eles faziam isso direto. Mudavam coisas de lugar e diziam que eu que tinha mudado e esquecido. O Bruno mexia nas minhas pastas do escritório e depois perguntava: Dona Carmen, a senhora estava procurando o quê aqui? Tá tudo bagunçado. A Juliana pegava meu celular e apagava alarmes que eu tinha programado. E depois me questionava por que eu tinha perdido a consulta. Eles estavam me fazendo de louca, de propósito. E você? O que faria se seu filho também começasse a plantar dúvidas sobre sua sanidade? Se te fizesse questionar sua própria memória? Em meados de novembro, eu estava pegando uns documentos no cofre que fica no meu quarto, no armário embutido. Quando abri, vi que alguém tinha tentado arrombar. Tinha arranhões na fechadura, marcas de chave de fenda. O cofre não abriu porque é eletrônico, precisa da senha digital, mas alguém tentou. Não falei nada. Tranquei o quarto com chave e passei a dormir com a chave debaixo do travesseiro. Aí chegou aquele dia. Dia 15 de dezembro, uma terça-feira. Eu tinha consulta com a doutora Mônica, minha cardiologista, marcada para as 14h30 na clínica perto do metrô Santa Cruz. A consulta foi rápida, ela só ajustou a dosagem do remédio da pressão. Tava tudo bem comigo. Saí de lá às 15h10 e voltei para casa. Cheguei às 15h47. Lembro do horário porque olhei no relógio do painel do carro. Estacionei na garagem, entrei pela porta da cozinha e quando ia subir para trocar de roupa, ouvi vozes na área de serviço. A porta estava entreaberta. Era a Juliana e o Bruno. Conversa baixa, mas dava para ouvir. Eu parei. Fiquei ali, atrás da porta, o coração disparando. Ah, então na ceia de Natal a gente faz. Todo mundo vai estar aqui, sua tia, seu primo, o pessoal da minha família, na frente de todo mundo. Era a voz da Juliana. Mas e se ela negar? Se ela disser que tá tudo bem com ela? O Bruno.
Ela pode dizer o que quiser, amor. A gente já tem as testemunhas. Você, eu, a própria família dela vai ver. A gente mostra as coisas esquecidas, o fogão aceso, as contas atrasadas. Mas não tem conta atrasada. Mas a gente diz que tem. A gente diz que ela não lembra de pagar, que a gente que tem pagado. Quem eles vão acreditar? Numa velhinha de 76 anos que tá claramente confusa. Ou em nós dois. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. E o atestado? A voz do Bruno. O Dr. Lemes já garantiu. Ele vai assinar. Vai dizer que ela tá com demência avançada, que precisa de cuidados, que não pode mais gerir os bens sozinha. Com o atestado e as testemunhas, a gente entra com o pedido de curatela. Rápido. E a casa? A casa passa pro meu nome. A conta dela também. A gente assume tudo. Ela fica aqui, claro, a gente não vai botar ela na rua. Mas a gente controla. A aposentadoria dela, os investimentos, tudo. É o que ela merecia ter feito desde que meu pai morreu. Passar tudo pros filhos. Mas ela é teimosa. Eu tava tremendo. Tremendo tanto que tive que me segurar na parede. Você tem certeza que funciona? O Bruno de novo. Tenho. Conversei com um advogado conhecido. Ele disse que com atestado médico e interdição judicial, a gente consegue. A casa vale quase 2 milhões, amor. 2 milhões. E a aposentadoria dela mais os investimentos dão uns 15 mil rales por mês. A gente nunca mais vai ter preocupação financeira. A gente faz isso pra gente, pros nossos filhos. Silêncio. Tá certo. Dia 25, então, na hora da ceia. Isso. A gente chama ela pra sala, todo mundo sentado, e fala, com carinho, sabe? Mãe, a gente tá preocupado com a senhora. A senhora não tá bem. A gente precisa ajudar. E pronto. Com todo mundo lá, ela não vai ter como negar. E se negar, pior pra ela. Vai provar que tá em negação, que o quadro é grave. Eles riram. Os dois riram. Minha filha. Minha filha que eu gerei, que eu criei, que eu amamentei, que eu acordei de madrugada quando tinha febre, que eu paguei escola particular, faculdade de enfermagem, casamento. Minha filha estava planejando me roubar. Não. Pior. Estava planejando me humilhar, me declarar louca, me tirar minha dignidade, minha autonomia, minha vida. E usar meus netos, minha própria família, como plateia para essa humilhação. Subi as escadas em silêncio. Entrei no meu quarto, tranquei a porta, sentei na cama e chorei. Chorei muito. 15 minutos ali, sozinha, deixando tudo sair. A dor, a raiva, o medo, a decepção, tudo. Depois sequei as lágrimas, levantei, fui no banheiro, lavei o rosto e olhei no espelho. Olhei bem nos meus olhos. Nos olhos de uma mulher de 76 anos, contadora aposentada, viúva, mãe, avó. Mas não uma velhinha confusa, não uma coitadinha senil. Eu era Carmen. Eu tinha gerido a contabilidade de 3 empresas de médio porte durante 30 anos. Eu tinha criado 2 filhos, sustentado uma casa, cuidado de um marido doente por 2 anos até ele partir. Eu tinha investido, poupado, construído um patrimônio sólido. E eu não ia deixar minha filha me destruir. Naquele momento, ali, em frente ao espelho, tomei uma decisão. Se eles queriam me tirar minha casa, meu dinheiro, minha dignidade, então não ia ter casa para tirar. Não ia ter nada. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira e peguei meu celular antigo, aquele que eu não uso mais, mas que ainda funciona. Coloquei para carregar. Ia precisar dele. Deitei na cama, olhando para o teto, calculando. Eram 15 de dezembro. O Natal era dia 25. 10 dias. Em 10 dias, eu tinha que fazer o que devia ter feito há muito tempo. Proteger o que era meu. Proteger a mim mesma. Mas não ia gritar. Não ia fazer escândalo. Não ia confrontar. Ia fazer do jeito que eu sempre fiz as coisas importantes da vida. Em silêncio, com planejamento, com precisão. Ia usar as ferramentas que eu tinha. Minha mente, minha experiência e a subestimação deles. Porque eles me achavam senil. Achavam que eu era fácil de enganar.
Achavam que eu não sabia o que estava acontecendo. Então que continuassem achando. Na quarta-feira de manhã, dia 16, acordei às 6h30 como sempre. Desci, fiz café, preparei o pão na chapa para Juliana que ia sair para o plantão. Agi completamente normal. Bom dia, filha. Dormiu bem? Oi, mãe. Dormi. A senhora? Bem, bem. Toma, fiz aquele café forte que você gosta. Ela pegou a xícara, deu um beijo rápido na minha testa e saiu correndo. Tchau, mãe. Volto amanhã cedo. Assim que ela saiu, subi para o meu quarto, peguei o celular velho e liguei para um número que eu tinha anotado numa agenda antiga. Advogada, doutora Lúcia Paiva. Ela tinha feito o inventário do Antônio quando ele morreu. Especialista em direito de família e direito do idoso. Séria, competente. 3 toques. Alô? Doutora Lúcia, aqui é a Carmen. Carmen Almeida. A senhora se lembra de mim? Carmen, claro que lembro. Como a senhora está? Tudo bem? Doutora, eu preciso conversar com a senhora. Urgente. Pessoalmente. Hoje, se possível. Pausa. É grave? É. Às 10 horas no meu escritório. Rua Augusta, número 2847, 10º andar. Consegue chegar? Consigo. Obrigada, doutora. Desliguei. Olhei para o relógio, eram 7h20. Eu tinha tempo. Desci, arrumei a cozinha, deixei almoço semi-pronto para o Bruno e para os netos. Escrevi um bilhete. Saí para resolver umas coisas. Volto à tarde. Comida tá na geladeira, é só esquentar. Beijos, vó. Peguei a bolsa, os documentos da casa que eu guardava no cofre, escritura, IPTU, tudo, e saí. Cheguei no escritório da doutora Lúcia às 9h50. Fui recebida por uma secretária gentil que me ofereceu café. 10 minutos depois, a doutora apareceu. Carmen, que bom ver a senhora. Entre, por favor. Sentamos. Ela me olhou, séria, esperando. Eu respirei fundo. E contei. Contei tudo. A exploração financeira, os 258. 470 que eu tinha gastado com eles, o gaslighting, as acusações de senilidade, a tentativa de arrombar o cofre. E, principalmente, contei o que eu tinha ouvido no dia anterior. O plano da interdição, o Dr. Lemes, a ceia de Natal. Ela ficou me ouvindo, anotando, sem me interromper. Quando terminei, ela suspirou fundo. Carmen, a senhora sabe que o que eles estão planejando é crime? É cárcere privado, estelionato, abuso financeiro de idoso. São crimes graves. Eu sei, doutora. A senhora quer processar? Pensei. Não, não quero processar. Não quero ver minha filha presa. Mas quero me proteger e quero que eles paguem, do jeito certo. Ela assentiu. Então me diga o que a senhora quer fazer. Quero vender a casa. Ela piscou. Vender? Vender, rápido, antes do Natal, e sumir, ir embora, recomeçar longe deles. Silêncio. Carmen, a senhora tem certeza? É uma decisão grande. Tenho certeza absoluta, doutora. Aquela casa não é mais minha. Não tem mais nada de mim ali. Só tem exploração, mentira e dor. Eu quero minha vida de volta. E eles querem a casa? Então não vão ter. Simples assim. A doutora Lúcia ficou me olhando por uns segundos. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Certo. Então vamos fazer o seguinte. A senhora é a única proprietária do imóvel, correto? Sim, tá só no meu nome. Sempre foi. Ótimo. Eles não têm nenhum direito sobre a casa. Nenhum. Mesmo que eles morem lá. A senhora, como proprietária, pode vender o imóvel a qualquer momento. Mas tem um problema. Venda de imóvel demora. Anúncio, visitas, negociação, documentação, cartório. Demora no mínimo 30, 40 dias. E a senhora tem 10. Meu coração apertou. Então não dá? Eu não disse que não dá. Eu disse que demora. Mas existe uma forma de acelerar. Venda para investidor, pagamento à vista, sem financiamento. A senhora aceita um valor um pouco abaixo do mercado, mas fecha rápido. Em uma semana, 10 dias. É possível. Quanto abaixo do mercado? A casa da senhora vale quanto? Uns 2,2 milhões? Mais ou menos isso.
A senhora aceita 1,8 milhão? Pagamento à vista, tudo quitado em 5 dias úteis no cartório? 1,8 milhão. 400 mil a menos, mas rápido, rápido o suficiente. Aceito. Ela pegou o telefone. Tenho contato de uma corretora especializada nesse tipo de transação. Ela trabalha com investidores. Vou ligar agora. A senhora aguarda? Aguardo. Ela ligou. Conversou. Explicou a situação sem entrar em detalhes pessoais. Marcou uma visita na casa para quinta-feira, dia 17, às 14 horas. Pronto. Amanhã à tarde a Sandra vai na casa com um possível comprador. Ele é investidor, compra para alugar depois. Paga à vista se gostar. A senhora consegue receber eles? Consigo. Ótimo. Agora outra coisa. A senhora precisa de um laudo médico que comprove sua sanidade mental. Isso é essencial. Se a filha da senhora entrar com pedido de interdição, a senhora precisa provar que está lúcida, competente, capaz. Onde eu consigo isso? Vou te dar o contato do Dr. Botelho, neurologista, muito respeitado. Ele faz avaliação cognitiva completa. Eu ligo para ele agora e vejo se consegue te atender ainda essa semana. Mais uma ligação, mais uma conversa. Agendamento marcado para sexta-feira, dia 18, às 9h. Perfeito. Amanhã a corretora. Depois de amanhã, o neurologista. A senhora vai ter a documentação toda pronta. E se tudo correr bem com o comprador, a gente fecha a venda até dia 24, véspera de Natal. Eu respirei fundo. Doutora, muito obrigada. Carmen, a senhora não precisa agradecer. A senhora está fazendo o que precisa ser feito, está se protegendo, e isso é seu direito. Agora, preciso que a senhora saiba. A partir do momento que a casa for vendida, eles vão ter que sair. Legalmente, a senhora pode notificá-los, mas isso pode gerar conflito. Eu sei. Deixa eles descobrirem no dia 25. Deixa eles descobrirem do pior jeito possível. Ela assentiu. Saí de lá às 11h30. Voltei para casa. O Bruno estava no sofá assistindo Netflix, os netos brincando no quintal. E aí, dona Carmen, onde a senhora foi? Ah, fui no banco resolver umas coisas. Burocracia, sabe como é. Ele nem olhou direito para mim. Voltou a assistir a série. Subi pro quarto, peguei meu notebook, abri minhas planilhas e fiz uma nova. Operação Liberdade. Data de início, 16 de dezembro. Data de conclusão, 24 de dezembro. Objetivo, vender a casa, reunir documentação, desaparecer. E comecei a planejar cada passo. Quinta-feira, 17 de dezembro, 13h45. A campainha tocou. Eu atendi. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, óculos, blazer azul. Sorriu. Boa tarde. A senhora é a Carmen? Sou. Sandra Vieira. Prazer. E esse aqui é o senhor Henrique, o investidor. Um senhor de uns 60 anos, terno cinza, maleta na mão. Cumprimentou com um aceno. Podemos entrar para ver o imóvel? Claro. O Bruno estava no sofá. Olhou para mim confuso. Mãe, quem são essas pessoas? Eu sorri. Ah, filho, são da imobiliária. Tô pensando em vender a casa. Silêncio. O Bruno ficou paralisado. Vender? Como assim vender? Isso, vender. Essa casa é grande demais para mim sozinha. Tô pensando em ir para um lugar menor, mais fácil de cuidar. Mas a senhora não comentou nada disso. Comentei sim, Bruno. Semana passada. A senhora deve ter esquecido. A senhora anda tão esquecido, né? Usei as palavras dele contra ele. E sorri. Ele ficou mudo. Levei a Sandra e o senhor Henrique para conhecer a casa. Ele mediu, olhou tudo, anotou. 15 minutos depois, saímos para o quintal. É um imóvel excelente, muito bem conservado, localização privilegiada. Eu aceito a oferta que a doutora Lúcia mencionou. 1,8 milhão irá à vista, escritura em 5 dias úteis. Fechamos segunda-feira no cartório, dia 21. Meu coração quase saiu pela boca. Fechamos. Apertamos as mãos. Ele foi embora. A Sandra ficou mais uns minutos comigo explicando a documentação necessária e depois saiu também.
Quando fechei a porta, o Bruno estava em pé na sala, branco feito papel. A senhora vendeu a casa? Vendi. Mas a senhora não pode. A gente mora aqui. As crianças, a Juliana, eu. Olhei para ele, bem nos olhos. Bruno, a casa é minha, minha. Eu posso fazer o que eu quiser com ela. E eu decidi vender. Vocês vão ter que procurar outro lugar. A Juliana não vai aceitar isso. Então ela que não aceite. O problema é dela. E subi para o quarto. Ele ficou ali, parado, boquiaberto. Sexta-feira, 18 de dezembro, 9h, consultório do Dr. Botelho. Ele era um senhor calmo, de uns 70 anos, cabelos brancos, óculos de grau. Me cumprimentou e me levou para a sala de consulta. Senhora Carmen, a doutora Lúcia me explicou a situação. A senhora está passando por uma tentativa de interdição? Estou. E a senhora quer comprovar sua lucidez? Quero. Então vamos fazer o seguinte. Vou aplicar alguns testes cognitivos. Mini exame do estado mental, teste do relógio, algumas perguntas sobre memória, atenção, raciocínio lógico. Leva uns 40 minutos. Tudo bem? Tudo bem. Fiz os testes. Todos. Respondi tudo certinho. Ele anotou tudo, sorrindo de vez em quando. No final, ele tirou os óculos e me olhou. Senhora, Carmen, a senhora tem 76 anos e uma cognição absolutamente perfeita, memória excelente, raciocínio lógico preservado, atenção ótima. A senhora está plenamente capaz. Não há nenhum sinal de demência, Alzheimer ou qualquer comprometimento cognitivo. Nenhum. Senti um alívio tão grande que quase chorei. O senhor pode me dar um laudo disso? Posso e vou. Vou emitir um relatório médico completo atestando sua plena capacidade civil. Se alguém tentar interditar a senhora, esse laudo vai derrubar qualquer tentativa. Obrigada, doutor. Ele segurou minha mão. Senhora Carmen, eu vejo muito disso. Filhos tentando interromper pais idosos para tomar bens. É triste. Mas a senhora está fazendo a coisa certa, se protegendo. Parabéns pela coragem. Saí de lá com o laudo na bolsa. Documento assinado, carimbado, oficial. Prova irrefutável. Fim de semana foi tenso. A Juliana chegou sábado de manhã, voltando do plantão. O Bruno já tinha contado para ela sobre a venda. Ela entrou na cozinha, onde eu estava fazendo café. Mãe, o Bruno me contou que a senhora vendeu a casa. Isso é verdade? É. A senhora tá maluca? Não, Juliana. Eu não tô maluca. Eu tô lúcida. Muito lúcida. Mãe, a gente mora aqui. A senhora não pode simplesmente vender a casa sem avisar. Posso sim. A casa é minha. Mas onde a gente vai morar? Vocês vão ter que se virar, assim como eu tive que me virar a vida inteira. Ela ficou vermelha de raiva. Eu não acredito que a senhora está fazendo isso com a gente, depois de tudo que a gente fez pela senhora. Eu ri. Não aguentei. Ri. Tudo que vocês fizeram por mim? Juliana, vocês não fizeram nada por mim. Eu que fiz tudo por vocês. Eu paguei mais de 250 mil reais em contas suas nesses 2 anos. Vocês moraram de graça, comeram de graça, usaram de graça. E ainda me trataram como se eu fosse um estorvo, uma louca. Então não vem me dizer que fizeram algo por mim. Ela ficou muda. A casa já está vendida. A escritura é segunda-feira e depois do Natal vocês vão ter que sair. A gente não vai sair. Vão sim, porque os novos donos vão exigir. E se não saírem, vai ser despejo judicial. Ela me olhou com ódio. Ódio puro. A senhora vai se arrepender disso. Não vou. Aliás, eu já deveria ter feito isso há muito tempo. Ela saiu batendo a porta. Segunda-feira, 21 de dezembro, 10h30, cartório de notas da Vila Mariana. Eu, a Sandra, o senhor Henrique, o tabelião. Assinei. Ele assinou. Escritura registrada, transferência bancária efetuada na hora. 1.850 mil entraram na minha conta. O resto era taxa de corretagem e impostos. Saí de lá com a sensação de que um peso tinha saído das minhas costas. A casa não era mais minha. E nem deles. Terça-feira,
22 de dezembro. Comecei a empacotar minhas coisas. Só o essencial. Roupas, documentos, algumas fotos, objetos pessoais. O resto, móveis, eletrodomésticos, tudo ficaria para trás. Contratei uma empresa de mudança pequena. Eles viriam quarta-feira de manhã cedo, enquanto a Juliana estava no plantão para levar minhas coisas para o apartamento que eu tinha alugado temporariamente no Jabaquara. Pequeno, 1 quarto, mas era só para mim, só meu. Quarta-feira, 23 de dezembro, 6h30. A Juliana saiu para o plantão. O Bruno estava dormindo, os netos também. 7h, os rapazes da mudança chegaram. Silenciosamente levaram tudo. 15 caixas, foi rápido. 8h30, tudo dentro do caminhão. Deixei a chave da casa na mesinha da sala. E uma coisa a mais, um envelope pardo, grande, com o nome Juliana escrito na frente em letra de forma. Dentro do envelope coloquei: 1. Cópia da escritura de venda registrada em cartório. 2. Cópia do laudo médico do Dr. Botelho atestando minha sanidade. 3. A planilha completa dos 258.470 que eu tinha gastado com eles. 4. Uma carta. A carta dizia: Juliana, eu ouvi tudo no dia 15 de dezembro. Ouvi você e o Bruno planejando me humilhar, me declarar louca, me tirar minha casa, minha vida, minha dignidade. Você é minha filha. Eu te amo. Mas você me traiu da pior forma possível. Então eu fiz o que eu tinha que fazer. Protegi o que era meu. A casa foi vendida. Não é mais minha. E nunca vai ser sua. Eu estou bem. Estou lúcida. O laudo médico comprova. Qualquer tentativa de interdição vai fracassar. E eu gravei a conversa que vocês tiveram. Tá tudo documentado. Se tentarem qualquer coisa contra mim, eu uso. Vocês têm até dia 10 de janeiro para sair da casa. Os novos donos vão notificar vocês oficialmente. Não tentem me procurar. Não tentem me ligar. Bloqueei todos vocês. Vocês queriam a casa? Agora não tem casa para ninguém. Feliz Natal. Carmen. Fechei o envelope. Coloquei na mesa de centro da sala, bem visível. E saí. Saí daquela casa sem olhar para trás. Cheguei no apartamento do Jabaquara às 9h15. Pequeno, mas limpo. 1 quarto, sala conjugada com cozinha americana, banheiro. Janela com vista para a rua. Silêncio. Silêncio de verdade, sabe? Não aquele silêncio pesado, cheio de tensão, de gente te vigiando, te julgando. Era um silêncio leve. Meu. Os rapazes da mudança subiram as caixas. Paguei 308 mais pelo serviço. Dei 50 de gorjeta para cada um. Eles agradeceram e foram embora. Fiquei ali, sozinha, no meio das caixas. E respirei. Pela primeira vez em 2 anos, respirei de verdade. Sentei no chão, encostei na parede e fiquei ali, só sentindo. O apartamento era meu. Ninguém ia me questionar. Ninguém ia me fazer sentir louca. Ninguém ia me explorar. Fiquei uns 20 minutos assim. Depois levantei, abri as caixas e comecei a organizar as coisas. Já era 12h quando terminei. Peguei o celular velho que eu estava usando agora. Liguei para a doutora Lúcia. Alô? Doutora, sou eu, Carmen. Tá tudo feito. Saí da casa hoje cedo. Deixei o envelope para eles. Ótima notícia. E a senhora tá bem? Tá segura? Tô. Tô no apartamento que aluguei. Tá tudo certo. Perfeito. Agora é só esperar. Eles vão surtar quando descobrirem. Mas a senhora tem toda a documentação. Se tentarem qualquer coisa, me liga imediatamente. Pode deixar. Obrigada, doutora. Por tudo. Carmen, a senhora é uma mulher forte. Não esquece disso. Desliguei. Olhei para a data no celular. 23 de dezembro. Faltavam 2 dias para o Natal. 2 dias para a explosão. Quinta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu estava no apartamento, assistindo televisão, quando o celular velho tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Silêncio. Depois, a voz da Juliana, trêmula. Mãe, onde a senhora tá? Desliguei. 5 minutos depois, tocou de novo. Outro número. Atendi.
Alô? Carmen, pelo amor de Deus, a gente precisa conversar. Era o Bruno. Voz desesperada. A gente não tem nada para conversar, Bruno. Por favor, a Juliana tá... Ela tá desesperada. A gente não sabia que a senhora tinha ouvido. A gente não ia fazer aquilo de verdade. Juro, era só uma ideia maluca. Era só uma ideia maluca? Eu ri. Bruno, vocês planejaram me declarar louca, me tirar minha casa, meu dinheiro, minha vida. E você acha que eu vou acreditar que era só uma ideia? Carmen, por favor. O nome é Dona Carmen. E eu não vou voltar atrás. A casa tá vendida. Acabou. Vocês têm até dia 10 de janeiro para sair. Os novos donos vão notificar vocês essa semana. A gente não tem para onde ir. Deviam ter pensado nisso antes. Desliguei, bloqueei o número. O telefone tocou mais umas 10 vezes naquele dia. Números diferentes. Eu não atendi mais nenhum. Deixei tocar. Sexta-feira, 25 de dezembro. Natal. Acordei às 8. Fiz café. Comi pão com manteiga. Liguei a televisão. Filme de Natal passando. Fiquei ali, no sofá, de pijama, tranquila. Às 10h37, o celular tocou. Número da Juliana. Atendi. Alô? Mãe, onde a senhora tá? Todo mundo já tá aqui. A ceia vai começar. A senhora tem que vir para casa agora. Ela estava gritando, histérica. Eu sorri. Juliana, eu não vou. Como assim a senhora não vai? Eu não vou. E se você quer saber onde eu tô, olha na gaveta da minha cômoda. A do quarto. Tem um envelope lá. Silêncio. Que envelope? Vai lá e olha. Ouvi passos rápidos pelo telefone. A respiração ofegante dela. O barulho da gaveta sendo aberta. O farfalhar de papel. E então, um grito. Um grito tão alto, tão agudo, que eu tive que afastar o telefone do ouvido. Não! Não! Não é possível! Não! Vozes ao fundo. O que foi, Juliana? O que aconteceu? Deixa eu ver. Meu Deus! A voz da Juliana voltou ao telefone, chorando, gritando, descontrolada. A senhora vendeu a casa? A senhora vendeu a casa? Como a senhora pôde fazer isso? Como? Eu pude porque a casa era minha, Juliana, minha, e eu fiz o que eu quis com ela. Mas a gente mora aqui, a gente vive aqui. Vocês moravam de graça. Vocês me exploraram, me fizeram de idiota, planejaram me humilhar, me roubar. Vocês acham que eu ia deixar? A senhora ouviu? A senhora ouviu a conversa? Ouvi, gravei. Tá tudo documentado. Silêncio. Só a respiração pesada dela. A senhora não pode fazer isso. A gente vai processar, a gente vai reverter essa venda. A senhora tá senil, a senhora não sabe o que tá fazendo. Eu ri alto. Juliana, olha direito no envelope. Tem um laudo médico lá, do Dr. Botelho, neurologista, atestando que eu tô plenamente capaz, lucidíssima. Qualquer processo que vocês entrarem vai cair por terra. E ainda podem ser processados por litigância de má-fé. Então pensa bem antes de tentar qualquer coisa. A senhora tá destruindo a gente. Não, Juliana, eu tô me salvando. Vocês que tentaram me destruir, eu só me defendi. E os netos? A senhora não pensa nos netos? Aquilo doeu. Doeu muito. Eu penso nos netos todos os dias, mas eu não vou me sacrificar. Não vou me deixar humilhar e roubar por causa deles. Vocês usaram as crianças como moeda de troca emocional. Isso é baixo, Juliana. Muito baixo. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu sei, e eu sinto muito por isso. Desliguei, bloqueei o número e chorei. Chorei porque, apesar de tudo, ela ainda era minha filha. E eu ainda era mãe dela. E isso dói, sabe? Dói muito. Você pode fazer a coisa certa, pode se proteger, pode se defender. Mas quando é seu filho do outro lado, a dor continua. Fiquei chorando ali no sofá por uns 15 minutos. Depois sequei as lágrimas, levantei, lavei o rosto e segui em frente. Porque era isso que eu tinha que fazer. Seguir em frente. Sábado,
26 de dezembro. Acordei com a sensação estranha de que algo tinha mudado. E tinha mesmo. Eu não tinha mais aquele peso no peito, aquela ansiedade constante, aquele medo. Tomei café, vesti uma roupa confortável e saí para caminhar. Fazia tempo que eu não fazia isso. Caminhar sem pressa, sem ter que voltar correndo para fazer almoço para os outros, para buscar criança na escola, para pagar conta, para servir. Caminhei pelo bairro. Era um bairro simples, classe média baixa, mas as pessoas eram simpáticas. Tinha uma padaria na esquina, Padaria Santo Antônio. Entrei, comprei pão francês quentinho, R$ 18 o quilo, e uns sonhos, R$ 4,50 cada. Voltei para o apartamento, comi o pão com manteiga. Estava delicioso. Passei o resto do dia organizando melhor as coisas, arrumando as roupas no guarda-roupa, colocando as fotos em cima da cômoda. Fotos antigas. Eu e o Antônio, jovens. Os meninos pequenos. A Juliana, com 3 anos, sorrindo, me abraçando. Eu olhei para aquela foto. Aquela menina ali não era a mesma mulher que tinha tentado me roubar. Ou era? Onde foi que deu errado? Talvez eu nunca vá saber. Domingo, 27 de dezembro. O telefone tocou de manhã cedo, número desconhecido. Pensei em não atender, mas atendi. Alô? Carmen? Aqui é a Sandra. Sandra Vieira, da imobiliária. Oi, Sandra. Tudo bem? Tudo. Olha, eu tô ligando para avisar que o senhor Henrique foi até a casa ontem. Ele encontrou a sua filha e o marido dela lá. Explicou que a casa foi vendida, que eles precisam desocupar. Eles não acreditaram, fizeram escândalo. O senhor Henrique teve que chamar a polícia para provar que ele era o novo proprietário. Suspirei. Polícia? Sim, mas não se preocupe, não deu nada. Os policiais viram a documentação, confirmaram a venda e orientaram a sua filha a procurar um advogado se quisesse contestar. Mas avisaram que invasão de propriedade é crime. Eles têm até dia 10 de janeiro para sair voluntariamente. Depois disso, será despejo judicial. Entendi. Obrigada por avisar, Sandra. De nada. E Carmen, a senhora fez a coisa certa. Tenho certeza. Espero que sim. Desliguei. Fiquei pensando. Polícia. Escândalo. As coisas estavam ficando feias. Mas não era problema meu. Não mais. Segunda-feira, 28 de dezembro. Recebi uma ligação da doutora Lúcia. Carmen, tô ligando para avisar que a sua filha procurou um advogado. Ele entrou com um pedido de curatela provisória de urgência, alegando que a senhora está com demência, que a venda foi feita sob coação ou confusão mental, e pedindo a anulação da transação. Meu estômago embrulhou. E agora? Calma, eu já tô cuidando. Protocolei a defesa com o laudo do Dr. Botelho, a gravação da conversa deles planejando o golpe e a documentação completa da venda. O juiz vai analisar, mas tenho quase certeza de que ele vai rejeitar o pedido. A senhora tem todas as provas a seu favor. E se ele não rejeitar? Aí a gente vai para a audiência e apresenta tudo pessoalmente. Mas não vai chegar nisso, Carmen. Confia em mim. Tá bom. Desliguei. E pela primeira vez, desde que tinha saído da casa, senti medo. Medo de que, apesar de tudo, eles conseguissem reverter. Que um juiz olhasse para mim, uma senhora de 76 anos, e achasse que eu não sabia o que estava fazendo. Passei os próximos dias em estado de alerta. Não saía muito. Ficava no apartamento, esperando notícias. Quinta-feira, 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. O telefone tocou. Doutora Lúcia. Carmen, tenho boas notícias. O juiz indeferiu o pedido, rejeitou completamente. Ele disse que as provas apresentadas pela defesa são irrefutáveis, que a senhora está plenamente capaz e que a tentativa de interdição é manifestamente improcedente. E mais, ele multou o advogado da sua filha em R$ 5.000 por litigância de má-fé. Eu não acreditei. Sério. Acabou, Carmen. Eles não vão conseguir reverter. A casa tá vendida, é oficial, e a senhora tá livre. Sentei no sofá, tremendo. Obrigada, doutora. Muito obrigada. A senhora não precisa agradecer. A senhora lutou por si mesma. E venceu.
Quando desliguei, chorei de novo. Mas dessa vez não era dor. Era alívio. Passei o Réveillon sozinha no apartamento. Assisti aos fogos pela janela. Pequenos, de longe, mas bonitos. À meia-noite, brinquei sozinha. Feliz Ano Novo, Carmen! Você conseguiu! Janeiro chegou. Dias 2, 3, 4, 5 passaram. Dia 6 de janeiro, terça-feira. Recebi uma mensagem no celular. Número desconhecido, mas era texto, então li. Mãe, por favor, a gente precisa de ajuda. O Bruno perdeu a vaga que tinha conseguido. A gente não tem dinheiro pro aluguel. As crianças estão perguntando pela senhora. Por favor, a gente pede perdão. A gente errou, mas a gente é sua família. Olhei para a mensagem por um tempo. Família. Eles usaram essa palavra por 2 anos para me explorar, para me fazer sentir culpada, para me controlar. Mas família não faz o que eles fizeram comigo. Não respondi. Bloqueei o número. Dia 10 de janeiro, sábado. Sandra me ligou. Carmen, só para avisar que o pessoal desocupou a casa hoje de manhã. Saíram antes do oficial de justiça chegar. Deixaram a casa limpa, pelo menos. O senhor Henrique já está reformando. Obrigada, Sandra. Era oficial. Eles tinham saído. Fiquei pensando onde eles teriam ido. Provavelmente para a casa de algum parente. Da mãe do Bruno, talvez. Ou da tia da Juliana. Não importava. Não era mais problema meu. Fevereiro chegou. E com ele, uma descoberta. Eu estava navegando na internet, olhando apartamentos para alugar de forma definitiva, quando encontrei um anúncio de um residencial para idosos. Não era asilo, não. Era um condomínio, tipo clube, mas só para pessoas com mais de 60 anos. Ficava no interior de São Paulo, numa cidade pequena chamada Indaiatuba. Residencial Jardins da Vida. Entrei no site. As fotos eram lindas. Casinhas pequenas, mas confortáveis. Área verde enorme. Piscina, salão de jogos, biblioteca, enfermagem 24 horas se precisasse. E o melhor, segurança total. Só moradores e visitas autorizadas. Liguei para lá. Uma moça a atendeu, simpática. Expliquei que eu estava procurando um lugar tranquilo para morar. A senhora pode vir visitar quando quiser. A gente tem unidades disponíveis. O valor é 3.200 reais por mês. Inclui condomínio, segurança, água e luz. IPTU à parte. 3.200 reais. Eu podia pagar tranquilamente com minha aposentadoria. Posso visitar essa semana? Pode sim. Quinta-feira de tarde? Perfeito. Quinta-feira, 12 de fevereiro, peguei meu carro e dirigi até Indaiatuba. 1h30 de viagem. O residencial era ainda mais bonito pessoalmente. Portaria com segurança, ruas internas limpas, jardins bem cuidados. E as casinhas, nossa, eram um sonho. Pequenas, térreas, mas muito bem planejadas. Sala, cozinha, um quarto, banheiro. Quintalzinho nos fundos. A moça me levou para conhecer uma unidade vaga, recém-reformada, cheirando a tinta nova. A senhora gostou? Eu olhei ao redor. Luz do sol entrando pela janela. Silêncio. Paz. Gostei, quero alugar. Ótimo. O contrato é de 1 ano, renovável. A senhora precisa apresentar documentos, comprovante de renda. Posso trazer tudo segunda-feira? Pode. Saí de lá com o coração leve. Finalmente, um lugar meu. De verdade. Onde eu podia recomeçar. Segunda-feira, 16 de fevereiro. Fechei o contrato. Paguei o primeiro mês, caução, taxas, total, 9.800 reais. A mudança seria dia 20. Voltei pro apartamento do Jabaquara, empacotei tudo de novo. Não tinha muito. Algumas caixas, era tudo que eu precisava. Dia 20 de fevereiro, às 9h30, cheguei no residencial Jardins da Vida. Minha casinha. Minha. Desempacotei as coisas devagar. Coloquei as roupas no guarda-roupa, as fotos na mesinha de cabeceira, panelas na cozinha. Ao meio-dia, tinha terminado. Sentei no sofá pequeno da sala, olhando pela janela. Dava para ver o jardim. Tinha uma senhora idosa regando as plantas. Outra sentada num banco, lendo um livro. Tranquilidade.
Bati na porta da vizinha da direita para me apresentar. Uma senhora baixinha, cabelos brancos, uns 80 anos, abriu a porta sorrindo. Oi, você é a nova moradora? Sou Carmen, prazer. Ruth, prazer enorme. Entra, entra, vem tomar um café. Entrei. A casa dela era igual à minha, mas toda decorada. Fotos, plantas, almofadas coloridas. A gente conversou por quase 2 horas. Ela me contou que morava ali há 3 anos, que tinha saído de São Paulo depois que os sobrinhos dela tentaram tomar o apartamento dela. Mesma história que a minha, eu disse. Ela assentiu. É mais comum do que a gente imagina, Carmen. Família explorando idoso. Mas a gente não é mais vítima aqui. A gente está vivendo. Vivendo. Aquela palavra ficou na minha cabeça. Março chegou. Abril. Maio. Eu fui me adaptando. Conheci mais gente. Dona Helena, que fazia artesanato. Seu Mário, que jogava dominó todas as tardes. Dona Cida, que organizava os bailes de forró aos sábados. Sim, bailes de forró. E eu ia. Dançava. Ria. Fazia tempo que eu não ria de verdade. Comecei a fazer aulas de pintura. Descobri que eu gostava. Pintei um quadro de girassóis. Ficou torto, mas era meu. Comecei a caminhar todas as manhãs ao redor do residencial. 6 voltas, 2 quilômetros. Meu joelho doía menos. Minha pressão normalizou. Eu tava bem. Junho de 2026. Recebi uma ligação. Número de Curitiba. Atendi. Alô? Mãe? É o Rodrigo. Meu filho, o Rodrigo. Fazia mais de 1 ano que eu não falava com ele. Oi, filho. Mãe, a Juliana me contou o que aconteceu. Ela me contou a versão dela, mas eu não acreditei. Quis ouvir da senhora. Respirei fundo. E contei tudo. Ele ficou em silêncio por um tempo. Mãe, eu sinto muito. Eu não sabia. Eu devia ter prestado mais atenção. Eu devia ter visitado mais. Rodrigo, não é culpa sua. Mas eu sou seu filho também. Eu devia ter estado lá. Você tá longe. Tem sua vida. Tá tudo bem. Silêncio. A senhora tá bem agora? Tá precisando de alguma coisa? Não, filho. Tô bem. Tô morando num lugar tranquilo. Tô vivendo minha vida. Posso ir visitar a senhora? Lágrimas vieram. Pode. Eu adoraria. Ele veio. 2 semanas depois. Passou o fim de semana comigo. Conheceu o residencial, conheceu meus amigos, jantou comigo. No domingo, antes de ir embora, ele me abraçou forte. Mãe, eu tenho orgulho da senhora. A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. E foi embora. Julho, agosto, setembro passaram. Outubro chegou. E com ele, outra surpresa. Eu estava voltando da caminhada quando vi uma mulher na portaria. Magra, cabelo preso, olheiras. Juliana. Meu coração disparou. Ela me viu. Caminhou até mim. Mãe. Não respondi. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Como você me achou? Eu pedi pro Rodrigo. Ele me deu o endereço. Eu precisava te ver. Fiquei ali, parada, olhando para ela. Ela estava diferente. Mais magra, mais velha, cansada. O que você quer, Juliana? Eu quero pedir perdão. Silêncio. Mãe, eu errei. Eu errei muito. Eu fui egoísta, gananciosa, cruel. Eu não consigo nem explicar por que eu fiz aquilo, mas eu fiz. E eu me arrependo todos os dias. E você acha que pedir perdão vai mudar alguma coisa? Não, eu sei que não. Eu sei que o que eu fiz é imperdoável. Mas eu precisava te dizer. Eu precisava que a senhora soubesse que eu sei que eu errei. Olhei para ela. Juliana, você planejou me roubar, me humilhar, me tirar tudo. Você usou seus filhos contra mim. Você me fez duvidar da minha própria sanidade. Como você quer que eu perdoe isso? Ela chorou. Eu não quero que a senhora perdoe. Eu só queria que a senhora soubesse que eu sei que eu tô errada. E que eu sinto falta da senhora. As crianças sentem falta da senhora. Aquilo doeu.
As crianças. Elas perguntam pela avó todo dia. A Isabela desenhou um monte de desenhos para a senhora. O Pedrinho fez uma redação na escola sobre a avó que ele ama e sente saudade. Fechei os olhos. Juliana, você usou as crianças como moeda de troca por 2 anos e tá usando de novo agora. Eu não tô usando, mãe. Eu juro. Eu só tô dizendo a verdade. Respirei fundo. Juliana, eu não sei se um dia eu vou conseguir perdoar você. Talvez sim, talvez não. Mas agora eu não consigo. A ferida ainda tá muito aberta. E eu preciso de tempo. Muito tempo. Ela assentiu, chorando. Eu entendo. E outra coisa. Se um dia muito distante, eu decidir te perdoar, vai ser com condições. Porque eu não vou mais ser a mãe que se sacrifica, que paga tudo, que aceita qualquer coisa. Eu aprendi a me respeitar. E isso não vai mudar. Eu entendo, mãe. Ela ficou ali mais 1 minuto. Depois se virou e foi embora. Eu fiquei olhando ela se afastar e voltei para minha casa. Novembro de 2026. Depois da visita da Juliana, eu fiquei uns dias meio abalada, sabe? Não triste exatamente, mas pensativa. Mexeu comigo ver ela daquele jeito, magra, cansada, arrependida. Será que era arrependimento de verdade ou só desespero? Conversei com a dona Ruth sobre isso. A gente estava tomando café na casa dela, numa manhã de sábado. Ruth, minha filha apareceu aqui semana passada. Ela levantou as sobrancelhas. Aqui tentou te interromper. Essa mesma. E o que ela queria? Pedir perdão. Ruth ficou em silêncio, mexendo o açúcar no café. E você acredita? Não sei. Ela parecia sincera, mas como eu vou saber se é sinceridade ou manipulação? Ela me enganou por 2 anos. Me fez acreditar que eu estava ficando louca. Como eu confio de novo? Ruth suspirou. Carmen, eu vou te dizer uma coisa que levou tempo para eu aprender. Perdão não é sobre confiar de novo. Perdão é sobre você liberar a raiva, a mágoa, para não ficar carregando isso para o resto da vida. Mas perdoar não significa voltar. Não significa esquecer. E definitivamente não significa dar outra chance sem que a pessoa prove, com ações, que mudou de verdade. Mas como eu vou saber se ela mudou? Tempo, Carmen. Tempo e atitude. Não é chorando uma vez e pedindo perdão que a gente prova a mudança. É com consistência. Meses, anos, mostrando, não falando. Eu assenti. Você tem razão. Claro que eu tenho. Eu tenho 80 anos, filha. Aprendi isso na prática. A gente riu. Dezembro chegou. E com ele, o meu aniversário. Dia 8 de dezembro, eu completei 77 anos. Acordei naquele dia com o sol entrando pela janela. Levantei, fiz café, sentei na mesinha da cozinha. 77 anos. Pensei em todos os aniversários anteriores. Os últimos 2 tinham sido na casa da Vila Mariana, com a Juliana e o Bruno me ignorando, tratando a data como qualquer outro dia. Nenhum bolo. Nenhum parabéns. Nada. Mas esse ano, às 10 horas da manhã, bateram na minha porta. Abri. Era a dona Helena, a dona Ruth, o seu Mário, a dona Cida, e eles estavam carregando um bolo. Um bolo de chocolate com cobertura de morango, 25 centímetros de diâmetro, lindo. Parabéns, Carmen. Eu gelei. Como vocês sabem que hoje é meu aniversário? A Ruth sorriu. A gente tem nossos meios, querida. Agora entra, que a gente vai cantar parabéns. Eles entraram, colocaram o bolo na mesa, acenderam as velinhas. Cantaram parabéns desafinados, mas com carinho. Eu apaguei as velas, eles bateram palma. Faz um pedido, a dona Cida gritou. Eu fechei os olhos e pedi. Pedi paz, pedi saúde. Pedi para continuar vivendo assim, leve, feliz, livre. Cortei o bolo. A gente comeu, conversou, riu. Ficaram ali até meio-dia. Quando eles foram embora, eu sentei no sofá, olhando os restos do bolo na mesa. E percebi uma coisa. Eu tinha família. Não a família de sangue que me traiu, mas a família que eu escolhi.
A família que me escolheu de volta. E isso era mais do que suficiente. Natal de 2026. Diferente do Natal anterior, esse eu passei no residencial. A administração organizou uma ceia coletiva no salão de festas. Todo mundo contribuiu com algo. Eu fiz farofa, 5 quilos, R$ 87 de ingredientes. Ficou uma delícia. A ceia foi linda. Mesa enorme, cheia de comida. Peru, tender, arroz, farofa, saladas, sobremesas. Tudo feito pelos moradores. A gente comeu, conversou, trocou presentes pequenos. Amigo secreto. Eu tirei o seu Mário. Dei para ele um dominó novo, R$ 45. Ele adorou. À meia-noite, a gente brindou. Champanhe barata, R$ 18 a garrafa, mas estava gelada e gostosa. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal. Olhei ao redor. Aquelas pessoas, a maioria eu conhecia há menos de um ano. Mas elas tinham se tornado importantes para mim. Elas me acolheram, me respeitaram, me trataram como igual. E eu era grata por isso. Janeiro de 2027. Eu estava regando as plantas do quintal quando o telefone tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Dona Carmen, aqui é a Isabela. Meu coração parou. A Isabela, minha neta. Ela tinha, deixa eu calcular, 8 anos agora? Não, 9. Fez 9 em outubro. Isabela? Oi, vó. A voz dela era pequena, tímida. Lágrimas vieram nos meus olhos na hora. Oi, meu amor. Como você tá? Tô bem. Vó, eu sinto saudade da senhora. Sentei no chão, ali mesmo, no quintal. Eu também sinto saudade de você, meu bem. Muita saudade. Por que a senhora foi embora? Como eu explicava isso para uma criança de 9 anos? Isa, a vovó precisou ir embora porque às vezes as pessoas grandes fazem coisas que machucam outras pessoas. E a vovó precisou se proteger. A mamãe disse que a senhora ficou brava com a gente. Não, meu amor, eu não fiquei brava com você, nem com o Pedrinho, nem com a Letícia. Nunca. Eu amo vocês. Mas eu precisei ir embora mesmo assim. A senhora ainda ama a gente? Eu chorei. Eu amo muito, todos os dias. Então por que a senhora não vem ver a gente? Porque é complicado, Isa, muito complicado. Mas eu penso em vocês sempre, todos os dias. Silêncio. Vó, eu desenhei um monte de desenho para a senhora e escrevi umas cartinhas. A mamãe guardou. Ela disse que um dia ia dar para a senhora. Eu quero muito ver esses desenhos, meu amor. Então a senhora pode vir buscar? Meu Deus, como era difícil. Isa, deixa eu conversar com a sua mãe sobre isso, tá bom? Mas eu prometo que a gente vai se ver de novo. Não sei quando, mas a gente vai. Tá bom, vó. Eu te amo. Eu te amo também, meu bem. Muito. Ela desligou. Eu fiquei ali sentada no chão do quintal, chorando, por uns 20 minutos. As crianças não tinham culpa. Nada disso era culpa delas. E elas estavam sofrendo a consequência das ações dos pais. Mas e eu? Como eu fazia? Como eu protegia a mim mesma e ao mesmo tempo mantinha contato com os netos? Não tinha resposta fácil. Fevereiro de 2027. Eu estava fazendo compras no mercadinho da cidade, Supermercado Estrela, quando encontrei a Juliana. Ela estava no corredor de massas, pegando um pacote de macarrão. Macarrão parafuso, marca própria, 4,89. Ela me viu. Congelou. Eu também congelei. Ficamos ali, uns 5 metros de distância, nos olhando. Ela estava diferente de novo. Mais arrumada do que da última vez. Cabelo preso num rabo de cavalo, roupa simples, mas limpa. Ainda tinha olheiras, mas parecia menos desesperada. Mãe! Eu assenti. Juliana. Silêncio. A senhora mora aqui perto? Moro. No residencial? No residencial. Ela assentiu. Eu também moro aqui agora. A gente alugou uma casa pequenininha, 3 quartos, 1.850 por mês. O Bruno conseguiu um emprego numa fábrica de autopeças, operador de máquina, 3.200 euros líquido. E eu peguei plantões num hospital daqui,
4.500 por mês. A gente tá se virando. Eu fiquei em silêncio. Mãe, eu não vim atrás da senhora, juro. A gente veio pra cá porque o aluguel em São Paulo tava impossível. 2.800, 3.000, a gente não tinha condições. Aqui é mais barato. A gente nem sabia que a senhora morava aqui até eu te ver agora. A Isabela me ligou mês passado. Ela baixou os olhos. Eu sei. Ela pegou meu celular escondido. Eu não mandei ela ligar, mãe. Mas quando eu vi que ela tinha ligado, eu não impedi. Porque eu sei que ela sente falta da senhora. Todas as crianças sentem. E você? Você sente? Ela levantou os olhos vermelhos. Eu sinto. Todo dia. A gente ficou ali, em silêncio, no meio do corredor do mercado. Juliana, eu ainda não sei se eu consigo perdoar você, mas eu vou pensar sobre deixar você trazer as crianças para me visitar. Só as crianças. Não você e o Bruno. Não ainda. Ela assentiu, chorando. Obrigada, mãe. Obrigada. Eu peguei meu carrinho e fui embora. Quando cheguei em casa, sentei no sofá, pensando: será que eu estava fazendo a coisa certa? Será que eu devia mesmo deixar as crianças virem? Liguei para a doutora Lúcia. Expliquei a situação. Doutora, eu quero ver meus netos, mas eu tenho medo que seja uma armadilha, que a Juliana use isso para tentar se aproximar de novo, para me manipular. A doutora Lúcia pensou. Carmen, a senhora pode estabelecer limites muito claros. Visitas apenas das crianças, em local neutro, com horário marcado. A senhora não precisa receber a Juliana na sua casa. A senhora não precisa ter contato com ela além do necessário. E se em algum momento a senhora perceber manipulação, a senhora interrompe as visitas. Simples assim. A senhora acha que eu devo fazer isso? Eu acho que a senhora deve fazer o que o coração da senhora mandar. Mas com proteção, sempre com proteção. Desliguei. E decidi. Liguei para o celular da Juliana. Alô? Juliana, sou eu. Mãe, você pode trazer as crianças para me visitar. Sábado, 14 horas, na praça central da cidade. Só as crianças. Você deixa elas comigo por 2 horas e depois busca. Sem você ficar junto, sem o Bruno, só eu e elas. Silêncio. Tá bom, mãe. Obrigada. Muito obrigada. E Juliana, se eu perceber qualquer tentativa de manipulação, qualquer coisa acaba, entendeu? Entendi. Eu juro que não vou fazer nada. Eu só quero que as crianças tenham a avó de volta. Então até sábado. Desliguei. Sábado, 28 de fevereiro, 14 horas. Eu estava sentada num banco da praça, nervosa, coração acelerado, mãos suando. Será que elas iam se lembrar de mim? Será que iam me reconhecer? Será que iam querer ficar comigo? Às 14h05, vi a Juliana chegando, e com ela as 3 crianças. A Isabela, 9 anos, alta para a idade, cabelo comprido preso com uma faixa rosa. O Pedrinho, 7 anos, de bermuda jeans e camiseta do Homem-Aranha. A Letícia, 4 anos, pequenininha, de vestidinho amarelo, segurando um ursinho de pelúcia. A Isabela me viu e correu. Vó! Ela me abraçou tão forte que quase me derrubou. Eu abracei ela de volta, chorando. Meu amor, minha Isa. O Pedrinho veio correndo também. Me abraçou pela cintura. Vó, vó, eu senti tanta saudade. Eu também, meu filho. Eu também. A Letícia ficou meio tímida e escondida atrás da mãe. Ela era bem pequena quando eu fui embora. Talvez nem lembrasse direito de mim. Eu me abaixei, na altura dela. Oi, Lê, você se lembra da vovó? Ela olhou para mim com aqueles olhos grandes, castanhos, e assentiu devagar. Vovó Carmen. Meu coração derreteu. Isso mesmo, meu amor. Vem cá. Vem dar um abraço na vovó? Ela soltou a mão da Juliana e veio até mim. Me abraçou com o ursinho espremido entre nós dois. Olhei para Juliana. Ela estava chorando, mas não se aproximou. Mãe, eu volto daqui 2 horas, tá bom? Tá bom. Ela foi embora, e eu fiquei ali com meus netos. Levei eles para tomar sorvete. Sorveteria da praça, sorveteria Delícia, 3 casquinhas,
R$ 15 cada. Total, R$ 45. A gente sentou numa mesinha. A Isabela começou a falar sem parar, me contando tudo. A escola nova, os amigos novos, as notas, os desenhos que ela fez para mim. O Pedrinho me mostrou o dente que tinha caído semana passada. A fada do dente tinha dado R$ 5 para ele. A Letícia ficou mais quieta, só comendo o sorvete, me olhando de vez em quando. Depois do sorvete, a gente foi pro parquinho. Eles brincaram no escorregador, no balanço. Eu empurrei a Letícia no balanço. Ela ria, gritando: "Mais alto, vó! Mais alto!" Eu ri também. Fazia quanto tempo que eu não ria assim? Com essa leveza? Com essa pureza? Às 16 horas, a Juliana voltou. As crianças correram para ela. "Mãe, a gente tomou sorvete e brincou no parquinho e a avó contou história." Juliana sorriu. "Que legal, filhos." Ela olhou para mim. "Obrigada, mãe." Eu assenti. "Sábado que vem, mesmo horário?" Os olhos dela brilharam. "Pode ser?" "Pode." As crianças gritaram de alegria e eles foram embora. Eu fiquei ali, sentada no banco, olhando eles se afastarem. E percebi uma coisa. Eu podia ter os netos de volta, sem precisar aceitar o que a Juliana tinha feito, sem precisar voltar para a situação abusiva. Eu podia ter limites e ainda assim ter amor. Março, abril, maio passaram. Todo sábado, 14 horas, Praça Central. Eu e os netos. 2 horas juntos. A gente tomava sorvete, brincava, conversava. Às vezes eu levava eles para o museu da cidade, pequeno, mas tinha umas coisas legais. Entrada gratuita. Às vezes a gente ia na biblioteca municipal. Eles pegavam livros emprestados. Devagar, a Letícia foi se abrindo mais comigo. Um dia, ela me chamou de Vó Carmen, de novo. Outro dia, ela me perguntou se eu podia ir na casa deles. Ainda não, meu amor, mas um dia, quem sabe? A Isabela me deu todos os desenhos que ela tinha feito. 32 desenhos. Eu coloquei todos na geladeira da minha casa. O Pedrinho me deu a redação que ele tinha escrito. Minha avó Carmen. Nota 10. Eu chorei lendo. Junho de 2027. A Juliana me mandou uma mensagem. Texto. Mãe, eu queria te convidar para vir jantar aqui em casa. Eu sei que a senhora disse que não está pronta, mas eu estou fazendo terapia. Faz 4 meses. E a terapeuta disse que seria importante eu ter essa conversa com a senhora. Pessoalmente. Sem as crianças. Só nós duas. A senhora aceita? Fiquei olhando a mensagem por um tempo. Conversei com a dona Ruth. Você acha que eu devo ir? Você quer ir? Pensei. Eu acho que sim. Eu acho que eu preciso ouvir o que ela tem para dizer. Mas eu tenho medo. Medo do quê? Medo de ser manipulada de novo. Medo de cair na mesma armadilha. Ruth segurou minha mão. Carmen, você não é mais a mesma mulher de 2 anos atrás. Você aprendeu a se proteger. Você estabeleceu limites. E você pode sair a qualquer momento se sentir que não está confortável. Você está no controle agora. Ela tinha razão. Respondi a mensagem. Tá bom, mas não vai ser na sua casa. Vai ser num lugar neutro. No restaurante do centro. Quarteto Grill. Sábado, 19 horas. Só você e eu. Tá bom, mãe. Obrigada. Sábado, 13 de junho, 19 horas. Restaurante Quarteto Grill. Eu cheguei primeiro. Pedi uma mesa no canto, mais reservada. Pedi água. R$ 6 a garrafa. Às 19h10, a Juliana chegou. Ela estava de calça jeans, blusa branca, cabelo solto. Parecia nervosa. Sentou na minha frente. Oi, mãe. Oi. A gente pediu comida. Eu pedi um filé de frango grelhado com legumes, R$ 48. Ela pediu um filé mignon com arroz, R$ 62. Enquanto esperávamos, a gente ficou em silêncio. Até que ela começou. Mãe, eu tô fazendo terapia. Comecei em fevereiro. E tem sido difícil, muito difícil, porque eu tive que olhar para tudo que eu fiz. Olhar de verdade, sem desculpa, sem me fazer de vítima. Eu escutei. E eu percebi. Eu percebi que eu te tratei como um recurso. Não como mãe, como um banco, como alguém que existia só para me servir.
E quando você não servia mais do jeito que eu queria, eu planejei te tirar até isso, até sua dignidade. Ela começou a chorar. Mãe, eu não tenho desculpa para o que eu fiz. Não tem justificativa. Eu fui cruel. Eu fui egoísta. Eu fui uma péssima filha. Lágrimas desceram no meu rosto também. E a pior parte, mãe, é que eu aprendi isso. Eu aprendi a ser assim, porque eu cresci vendo a senhora se sacrificar. Sempre. A senhora sempre colocava todo mundo na frente. Sempre dizia sim. Sempre dava tudo pra gente. E eu aprendi que era assim que funcionava, que a senhora existia para servir a gente. E isso tá errado. Muito errado. Ela respirou fundo. Mãe, eu não tô te pedindo para voltar. Eu não tô pedindo para a senhora me perdoar. Eu só queria que a senhora soubesse que eu sei o que eu fiz. Eu sei a gravidade. E eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Não por você, por mim e pelos meus filhos. Porque eu não quero que eles cresçam achando que podem tratar as pessoas assim. A comida chegou. A gente ficou mexendo nos pratos, sem comer direito. Eu finalmente falei. Juliana, durante anos eu me sacrifiquei. E eu achei que era amor, mas não era. Era medo. Medo de perder vocês. Medo de ser uma mãe ruim. Então eu dava tudo. E no processo, eu me perdi. Ela me olhou. Quando eu ouvi você planejando me roubar, me humilhar, me tirar tudo, eu acordei. Eu percebi que eu tinha que me escolher. Pela primeira vez na vida, eu tinha que me colocar em primeiro lugar. E foi a decisão mais difícil que eu já tomei. Porque significava perder você. Perder meus netos. Perder tudo que eu conhecia. Limpei as lágrimas. Mas eu não me arrependo, Juliana. Porque hoje eu tenho paz. Eu tenho dignidade. Eu tenho uma vida que é minha. E isso não tem preço. Ela assentiu. Eu entendo, mãe. E eu respeito. A gente comeu em silêncio por um tempo. No final, quando pedimos a conta, ela perguntou: Mãe, um dia a senhora acha que vai conseguir me perdoar? Eu pensei. Talvez. Não sei. Mas se eu perdoar, Juliana, vai ser do meu jeito, no meu tempo, com meus limites. Não vai ser como era antes. Nunca mais vai ser como era antes. Eu sei, e eu aceito. A conta chegou. Total. R$ 128. Ela pegou a carteira. Eu peguei a minha também. Deixa eu pagar, mãe. Olhei para ela. Não, a gente divide. R$ 64 cada uma. A gente pagou. E saiu. Na porta do restaurante, ela me abraçou. Obrigada por vir, mãe. De nada. E cada uma foi pro seu lado. Julho de 2027. Depois daquele jantar, alguma coisa mudou. Não foi uma mudança grande, explosiva. Foi sutil, pequena. Mas eu senti. A Juliana continuou levando as crianças todo sábado. Mas agora, quando ela chegava, ela perguntava como eu estava. De verdade. Não era só educação. Ela parecia realmente querer saber. Mãe, como foi a semana da senhora? Foi boa. Fui na aula de pintura terça-feira. Comecei um quadro novo. Sério? Que legal! De quê? Um pôr do sol. Tá ficando torto, mas tá ficando. Ela sorria. Eram conversas pequenas, 5 minutos no máximo, mas eram conversas de verdade. Agosto chegou. E com ele, o aniversário do Pedrinho. 8 anos. A Juliana me mandou mensagem. Mãe, o Pedrinho vai fazer aniversário dia 15. Vai ter festinha aqui em casa. Nada grande, só a família. Eu sei que a senhora disse que não queria vir aqui, mas... Ele pediu tanto. Ele quer muito que a avó venha. A senhora pode pensar? Eu fiquei olhando a mensagem. Ir na casa deles. A última vez que eu tinha estado numa casa da Juliana foi na Vila Mariana, quando eu ainda estava sendo explorada, quando eu ainda era invisível. Mas agora era diferente, né? Agora eu tinha limites. Agora eu estava no controle. Conversei com a dona Ruth de novo. Ela já estava virando minha terapeuta particular, coitada. Você acha que eu devo ir? Carmen, você quer ir? Eu quero ver o Pedrinho feliz no aniversário dele. Mas eu não sei se eu tô pronta para entrar naquela casa, para ver eles vivendo lá, para encarar tudo. Então vai,
mas coloca um prazo. Chega, canta parabéns, fica 1 hora e vai embora. Você não precisa ficar o dia todo. Você vai, mostra a presença para o seu neto e sai. Simples. Ela fazia tudo parecer tão simples. Respondia a mensagem. Vou, mas só 1 hora. Chego, canto parabéns e vou embora. Tá ótimo, mãe. Muito obrigada. Sábado, 15 de agosto, 15 horas. Eu cheguei na casa deles. Era uma casa pequena mesmo, como a Juliana tinha dito. Portãozinho verde, quintal minúsculo, 3 degraus até a porta. Toquei a campainha. A Isabela abriu a porta. Vó, a senhora veio. Ela me abraçou e me puxou para dentro. A casa era simples. Sala pequena com sofá de 2 lugares, televisão antiga, mesinha de centro, cozinha americana ao fundo. Pouca decoração. Mas estava limpa, organizada. O Pedrinho veio correndo. Vó! Me abraçou com força. Parabéns, meu amor. 8 anos. Obrigado, vó. A senhora vai ficar para a festa? Vou ficar um pouquinho, sim. A Juliana apareceu da cozinha. Avental amarrado na cintura, cabelo preso. Oi, mãe. Que bom que a senhora veio. Senta, por favor. Quer água? Suco? Água tá bom. Ela trouxe um copo. Eu sentei no sofá. O Bruno apareceu do corredor. Ele estava diferente também. Mais magro, barba feita. Roupa simples, mas limpa. Dona Carmen. Boa tarde. Eu assenti. Bruno. Ele ficou sem graça, sem saber o que falar. Acabou voltando para o quintal onde estava arrumando umas cadeiras de plástico. Tinha mais umas 5 pessoas lá. A tia da Juliana, Marisa. O primo dela, Ricardo, com a esposa. Alguns amigos das crianças. Nada de grande. Nada de ostentação. Às 16 horas, cantamos parabéns. Bolo simples, de chocolate, comprado na padaria. R$ 45, a Juliana me disse depois. Salgadinhos fritos, ela mesma que fez. Refrigerante de 2 litros, 3 garrafas, R$ 8,90 cada. O Pedrinho apagou as velinhas, todo feliz. Vó, a senhora viu? Eu apaguei de uma vez. Vi, meu filho. Lindo. Comemos bolo, tomamos refrigerante. As crianças brincaram no quintal minúsculo. Às 17 horas, eu levantei. Juliana, eu vou indo. Já, mãe? Já. Eu falei que ia ficar só 1 hora. Ela assentiu. Obrigada por ter vindo. Significou muito pro Pedrinho. E para mim também. Eu assenti. As crianças me acompanharam até o portão. Vó, volta sempre! A Isabela gritou. Eu volto, meu amor. Mas vocês continuam me vendo todo sábado, né? Continua. Fui embora. E percebi que tinha sido tranquilo. Não foi horrível. Não foi doloroso. Foi só uma festa de criança. Simples. Normal. E eu tinha sobrevivido. Setembro, outubro, novembro passaram. Eu mantive a rotina. Sábados com os netos. Aulas de pintura às terças. Caminhadas toda manhã. Bailes de forró aos sábados à noite no residencial. Eu tava vivendo. Dezembro de 2027 chegou. E com ele, mais um Natal. A Juliana me mandou mensagem em meados de novembro. Mãe, eu sei que é cedo para perguntar, mas eu queria convidar a senhora para passar o Natal com a gente. Aqui em casa. Nada de grande. Só a gente mesmo. A senhora, eu, o Bruno, as crianças. A senhora pode pensar? Natal. O Natal anterior eu tinha passado no residencial. Foi bom, foi leve, foi sem dor. Mas esse ano eu podia fazer diferente? Liguei para a doutora Lúcia. Fazia tempo que a gente não conversava. Doutora, posso te fazer uma pergunta? Claro, Carmen. Quando a gente sabe que está pronto para perdoar alguém? Como a gente sabe? Ela ficou em silêncio por um tempo. Carmen, perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. A gente nunca vai acordar um dia sentindo que perdoou completamente. A gente decide perdoar. E aí, aos poucos, o sentimento vem atrás. Ou não vem. E tá tudo bem. Porque perdão não significa esquecer. Não significa confiar cegamente de novo.
Significa liberar o peso. Significa decidir que aquela pessoa não vai mais controlar sua paz. E se eu decidir perdoar e me arrepender? Aí você volta atrás. Perdão não é permanente se a pessoa volta a te machucar. Perdão é condicional. Sempre. Desliguei e tomei minha decisão. Respondi à mensagem da Juliana. Eu vou, mas com condições. Quais, mãe? Primeira condição: se eu sentir qualquer desconforto, qualquer coisa, eu vou embora. E você não vai tentar me impedir. Segunda condição: nada de cobranças, nada de mãe, a gente precisa de dinheiro. Mãe, ajuda com isso. Se eu quiser ajudar, eu ofereço. Mas você não pede. Terceira condição: você continua na terapia. E me prova todo mês que tá indo. Tá bom, mãe, todas as condições, eu aceito. Então eu vou. Dia 25 de dezembro, 12 horas. Eu cheguei na casa deles de novo. Dessa vez trazendo uma torta de limão que eu mesma tinha feito. R$ 38 de ingredientes. A casa estava enfeitada. Pisca-pisca na janela, comprado no bazar, a Juliana me disse. R$ 15. Árvore de Natal pequena, artificial, com enfeites que as crianças fizeram na escola. Tinha cheiro de comida. Peru assando, arroz, farofa. A Juliana veio me receber. Mãe, que bom que a senhora veio. Entra. As crianças correram para mim. Vó, é Natal! A senhora trouxe presente? Eu ri. Trouxe. Mas só abrem depois do almoço. Eram presentes simples. 3 livros infantis. R$ 35 cada na livraria do shopping. Embrulhados em papel de presente azul. A gente almoçou. A mesa estava farta, mas nada extravagante. Peru, R$ 68 o quilo, 3 quilos. Total R$ 204. Arroz, farofa, saladas. Tudo feito pela Juliana. O Bruno estava quieto, educado. Serviu a comida, ajudou a Juliana, cuidou das crianças. Mas não tentou puxar conversa comigo. Respeitou meu espaço. Depois do almoço, as crianças abriram os presentes. Gritaram de alegria com os livros. Vó, esse aqui é do Harry Potter. É sim, meu amor. A gente ficou na sala conversando. A Juliana me contou que o Bruno tinha sido promovido na fábrica. Agora era líder de equipe. R$ 4.100 por mês. A gente tá conseguindo, mãe. Não tá fácil, mas a gente tá conseguindo e sem depender de ninguém. Eu assenti. Fico feliz em saber. Às 17 horas, eu levantei para ir embora. A Juliana me acompanhou até o portão. Mãe, obrigada por ter vindo. Significou tudo pra gente. Eu olhei para ela. Juliana, eu ainda tenho mágoa. Não vou mentir, mas eu tô tentando deixar para trás, pelo meu bem, e talvez um dia a gente consiga ter uma relação normal de novo, mas vai levar tempo. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu sei, mãe, e eu vou esperar, o tempo que for preciso. Eu fui embora. Janeiro de 2028. Eu estava sentada no quintal da minha casa, regando as plantas, quando o celular tocou. Número do Rodrigo. Oi, filho. Oi, mãe. Como a senhora tá? Bem. E você? Bem também. Olha, mãe, eu tô ligando para contar uma coisa. Eu consegui uma transferência pro escritório de São Paulo. Vou me mudar mês que vem. Meu coração pulou. Sério? Sério. E eu queria saber se a senhora aceita eu te visitar com frequência. Tipo, todo mês. A gente pode almoçar junto, passear, sei lá. Eu quero compensar o tempo que eu fiquei longe. Lágrimas vieram. Eu adoraria, filho. Então tá combinado. A gente se vê mais, mãe. Tá combinado. Desliguei sorrindo. Fevereiro de 2028. Eu tava fazendo 78 anos. E dessa vez, além da festinha no residencial com meus amigos, a Juliana organizou um almoço. Mãe, a gente queria fazer um almoço de aniversário aqui em casa. Vai ter a senhora, o Rodrigo, a gente e as crianças. A senhora aceita? Aceitei. Foi bom. Rodrigo chegou de Curitiba, ficou o fim de semana. A gente conversou muito. Ele me pediu perdão por ter ficado ausente tanto tempo. Mãe, eu devia ter percebido. Devia ter visto que a senhora estava sofrendo.
Rodrigo, você não tinha como saber. Tá tudo bem. A Juliana fez bolo de aniversário para mim. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate, meu favorito. A gente cantou parabéns. As crianças gritaram. Foi família. Não perfeito. Não como era antes. Mas era algo novo. Algo que a gente estava construindo juntos. Março de 2028. Eu estava caminhando no residencial quando encontrei a dona Ruth. Carmen, você ouviu a notícia? Que notícia? O seu Mário pediu a dona Cida em namoro. Eu ri. Sério? Sério, eles estão namorando, com 82 e 79 anos. A gente riu juntas. Viu, Carmen? Nunca é tarde para recomeçar, para viver, para ser feliz. E ela tinha razão. Abril, maio, junho, julho passaram. A vida continuou, tranquila, leve, com altos e baixos, como toda a vida. Mas era minha vida. Eu que escolhia, eu que decidia. A Juliana continuou na terapia. Me mostrava os comprovantes todo mês. Ela estava levando a sério. O Bruno se mantinha respeitoso. Nunca pediu dinheiro, nunca tentou se aproximar além do necessário. Aceitou que minha relação era com a Juliana e com os netos, não com ele. Os netos cresceram. A Isabela completou 10 anos. Estava ficando mocinha. O Pedrinho, 9, perdeu mais 2 dentes. A Letícia, 5, começou a ler sozinha. E eu? Eu estava vivendo. Agosto de 2028, quase 2 anos depois de tudo. Eu estava sentada no banco da praça, esperando os netos, quando a Juliana chegou. Ela sentou do meu lado. Mãe, posso conversar com a senhora? Pode. Eu queria agradecer. Olhei para ela, confusa. Agradecer por quê? Por não ter desistido de mim, por ter me dado a chance de ser uma filha melhor. Eu sei que a senhora não precisava. Eu sei que a senhora tinha todo o direito de me cortar para sempre. Mas a senhora não fez isso. A senhora estabeleceu limites, me fez enxergar meus erros e me deu espaço para mudar. E eu sou grata por isso. Lágrimas desceram no meu rosto. Juliana, eu não fiz isso por você. Eu fiz por mim. Porque eu não queria carregar raiva e mágoa pro resto da vida. E eu fiz pelos meus netos, porque eles não tinham culpa. Eu sei, mãe. Mas mesmo assim, obrigada. A gente ficou ali, sentadas lado a lado, em silêncio. Mãe, a senhora me perdoou? Pensei. Eu tô perdoando, Juliana. Não é uma coisa que acontece de uma vez. É um processo. Alguns dias eu acordo e ainda sinto raiva. Outros dias eu acordo e sinto paz. Mas eu tô tentando. E acho que isso é o mais importante. Ela assentiu. E a senhora? A senhora é feliz agora? Olhei ao redor. O residencial. Meus amigos. Minha casinha. Minha liberdade. Eu sou feliz. Não do jeito que eu imaginei que seria. Mas eu sou. As crianças chegaram correndo. Vó! E a vida continuou. Hoje, dezembro de 2028, eu tenho 78 anos. Moro sozinha num residencial para idosos numa cidade tranquila do interior. Tenho amigos, rotina, hobbies. Pinto quadros tortos. Danço forró mal dançado. Caminho toda manhã. Vejo meus netos todo sábado. Almoço com a Juliana uma vez por mês. Vejo o Rodrigo sempre que ele vem para São Paulo. Minha relação com a Juliana não é perfeita. Nunca vai ser. Mas é honesta. É real. E tem limites claros. Ela sabe que se escorregar, se voltar aos velhos hábitos, acaba. E até agora, ela não escorregou. E eu aprendi que amar não significa se sacrificar até sumir. Aprendi que mãe também tem o direito de dizer não, de se proteger, de escolher a si mesma. Aquela casa na Vila Mariana não existe mais para mim. Foi vendida, foi embora. E com ela foi embora a versão de mim que se anulava, que aceitava migalhas, que tinha medo de perder o amor dos filhos. Hoje eu sei que amor verdadeiro não vem com chantagem emocional, não vem com exploração, não vem com culpa. Amor verdadeiro vem com respeito. E respeito vem com limites.
Eu não sei se um dia vou perdoar a Juliana completamente. Talvez sim, talvez não. Mas eu sei que eu fiz o melhor que eu podia. Para mim. E para os meus netos. E sabe de uma coisa? Isso é suficiente. Porque hoje, quando eu acordo de manhã, eu não tenho mais aquele aperto no peito. Não tenho mais aquele medo constante. Não tenho mais aquela sensação de ser um peso, um estorvo, uma louca. Hoje eu acordo e penso, é um novo dia, meu dia, e eu vou fazer dele o que eu quiser. E isso, depois de tudo, é tudo que eu sempre quis. Então, se você está passando por algo parecido, se alguém na sua família está te explorando, te manipulando, te fazendo questionar sua sanidade, escuta o que eu estou te dizendo. Você tem o direito de se proteger. Você tem o direito de estabelecer limites. Você tem o direito de se escolher. Não importa a idade que você tenha. Não importa se é seu filho, sua filha, seu neto, quem for. Ninguém tem o direito de te roubar sua dignidade. E se você precisar fazer o que eu fiz, vender tudo, recomeçar do zero, ir embora, então vá. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você até o último dia é você mesma. E você merece ser feliz. Você merece paz. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, deixa um comentário contando de onde você está assistindo e se já passou por algo parecido. Porque a gente não tá sozinha nisso. A gente nunca tá sozinha. Um abraço de Indaiatuba, São Paulo. Com carinho, Carmen.